Bom dia aí, boa tarde, boa noite. Vou tentar fazer essa apresentação aqui via de YouTube, mas a ideia minha nessa disciplina, a gente vai estar fazendo uma disciplina então de introdução ao emaranhamento, a gente já começou a ver algumas coisas sobre CATs, BRAS e operadores. Essa parte matemática demanda vocês saberem isso, não tem como a gente fugir disso não. Obviamente nós estamos fazendo física, certo? Mas, como eu disse na última vez que a gente se encontrou, que tem umas 3 semanas, mas eu queria fazer aqui uma apresentação sobre como que iniciou essa discussão toda de emaranhamento. E isso tudo iniciou com esse artigo aqui do Einstein, Podolsky e do Rosen. Esse artigo é de 1935, então eu vou tentar fazer essa apresentação para vocês aqui online. É, é um artigo que todo mundo deveria ler. É um artigo muito bom, então o título dele é esse: pode a descrição da mecânica quântica da realidade física ser considerada completa? O artigo, aqui está o resumo, né, e o título. O artigo é de 1935. Os autores, o Einstein, Podolsky e Rosen. E eles discutem, minha proposta aqui é discutir o artigo com vocês. Eu não vou elaborar críticas com relação ao artigo, eu vou fazer uma apresentação sobre o artigo. Basicamente vai ser isso que eu vou fazer aqui então, nesse vídeo. A gente vai discutir esse artigo e ponto final. A gente vai discutir os pontos deles todos. É um artigo extremamente gostoso de ler. Aconselho todo mundo, se tivesse um artigo que eu falasse assim, não, me cita um artigo para ler de física. Esse artigo, esse é muito bem escrito, fala sobre ciência, fala até sobre filosofia e é um artigo muito, muito bom. Muito, muito bom. Aconselho todo mundo a ler ele. São 4 páginas e a gente vai tentar elaborar ele aqui um pouquinho, certo? Então eles falam o seguinte no artigo, que eu circulei aqui algumas coisas no Abstract, a gente vai tentar falar sobre cada parte disso aqui, mas vamos tentar ler aqui, ó. Então, eles falam o seguinte: então, ou a descrição, ou tanto a descrição da realidade dada pela função de onda, ela não é completa, ou duas quantidades, a gente vai elaborar isso durante esse vídeo, duas quantidades que não comutam, elas não podem ter uma realidade simultânea, ou uma coisa ou outra, tá certo? E a conclusão que eles chegam à conclusão que se um é falso, ou seja, se a função de onda realmente dá a descrição completa da natureza, então a 2 também tem que ser falsa. Eles encontram um caso onde 2 é verdadeira, portanto eles têm que abrir mão da primeira hipótese deles, dessa primeira parte aqui, tá certo? Então eles concluem que a descrição da realidade dada pela função de onda não é completa. Então eles têm que eles chegam nessa conclusão, é isso que a gente vai tentar fazer aqui agora, certo? Então vamos tentar elaborar isso. É um artigo gostoso, só que ele é complexo, mas ele é muito bom de se estudar. Então vamos prosseguir aqui. Então na disciplina FIF 204 e aqui e até na introdução à quântica, a gente começou a falar dos primórdios de quântica, onde ali a gente tinha vários fenômenos acontecendo, não tinha muito uma teoria para trabalhar, mas vários fenômenos foram sendo descritos por essa realidade quântica e depois essa teoria foi construída. Essa teoria foi construída, tem vários tipos de interpretação. A gente vai seguir a interpretação padrão aqui. Eu vou voltar inclusive nos postulados. Eu não vou falar de críticas com relação a esse artigo, mas no final eu vou deixar aí uma deixa para o que a gente quer falar ali de Bell e de alguns experimentos que comprovaram Bell, certo? E os postulados. Então nós vamos começar dos postulados de novo. Isso é importante, a gente vai voltar nesses postulados de novo, certo? Então, quais são os postulados que a gente vai trabalhar na mecânica quântica? E vocês vão ver que durante esse artigo, os autores, o Einstein, Podolsky e Rosen, eu já vou começar a chamar de EPR, os autores, eles trabalham o artigo todo dentro desses postulados. Então, não vai mudar nada com relação ao que a gente já estava estudando, não, certo? Então, os postulados são, no primeiro postulado, psi contém toda a informação do sistema. E se vocês voltarem aqui, vocês vão notar que isso é uma das considerações deles. Então, a descrição da realidade dada pela função de onda não é completa. Eles vão tentar chegar nessa conclusão, certo? Mas só que eles assumem isso como sendo verdade. Não, se o psi contém toda a informação do sistema, quais são as conclusões que eu vou chegando? Então, eles vão assumindo isso para depois tentar desconstruir isso, tá certo? Então, mas quais são os postulados que a gente vai trabalhar da mecânica quântica? Os postulados são: a função de onda, ela contém toda a informação do sistema, certo? Então, toda a informação do sistema está contida na função de onda, ou no CAT, ou no vetor de estado.
Se um operador A ele é um observável, então ele é um operador hermitiano, então a gente vai ter aqui uma equação de alto valor para esse operador A. Os possíveis resultados de uma dada observação desse operador A nessa função φn, ou na autofunção dele, são os autovalores desse operador A. Então, se eu observar um objeto, se eu observar uma certa quantidade num sistema que esteja na autofunção desse observável, eu tenho com certeza absoluta esse alto valor AN. Vou repetir. Se o meu estado for φn, que é autovetor de A, o resultado com certeza é AN, certo? O quarto postulado ele vai me falar de probabilidades, ele vai falar que a probabilidade de encontrar um estado entre x e x mais dx é dado pelo módulo quadrado da função de onda. Então, se a minha função de onda tem toda a informação sobre o sistema, o módulo quadrado dela me dá a probabilidade de um estado dele estar entre x e x mais dx. A equação de Schrödinger me dá a evolução do meu estado físico, então a evolução está aqui. E a medida também vai ser importante nesse artigo. Então, quando eu realizo uma medida no estado, eu colapso minha função de onda. O que significa isso? Significa que se eu tiver uma função de onda tipo uma gaussiana, se eu meço alguma coisa nela, essa função drasticamente se altera. Ela não se altera unitariamente, conforme a equação de Schrödinger. A medida, ela colapsa, ela reduz meu estado para um outro estado. Então, isso é um efeito de um dos postulados da mecânica quântica. Ou seja, se eu tenho um estado global, uma precisão aqui, que ele é combinação linear de vários estados, se eu medir um desses estados que é a combinação linear, após a medida, meu estado ele colapsa imediatamente para esse estado que eu medi, certo? A gente vai voltar nisso durante essa apresentação, beleza? Então, vou seguir aqui, como é que segue aqui? Beleza. Nessa apresentação aqui, toda vez que aparecer aqui esses escritos vermelho itálico, são frases do artigo. São frases que eu tirei do artigo e traduzi. Achei importante colocar, e aí é um dos motivos de eu querer fazer a apresentação, porque ficar escrevendo isso aqui ia ficar muito complicado, mas é um artigo que se deve ler. Ele é um artigo que ele descreve, ele discute a ciência e relações da ciência com a realidade física. É um artigo muito gostoso de ler mesmo, do método científico em geral. Mas vou ler essa frase aqui com vocês, está escrita aí, mas vou ler aqui com vocês. Ó. Qualquer consideração séria de uma teoria física deve levar em conta a distinção entre realidade objetiva, que é independente de qualquer teoria, e os conceitos físicos com os quais a teoria trabalha, certo? Então, ou seja, ele está falando que qualquer teoria física, que existe uma realidade objetiva, por exemplo, a realidade é a posição de um certo objeto, ou a velocidade de um certo objeto. Só que, pera aí, a posição e a velocidade desse objeto são quantidades da teoria física que eu quero relacionar com a realidade objetiva ou a realidade física dessa quantidade. Vou voltar aqui. Existe uma realidade objetiva por trás, por exemplo, do que a gente chama de velocidade. A minha teoria ela tem que traduzir esse conceito de velocidade dentro de alguma coisa que existe nessa realidade objetiva da natureza. Então, vou ler de novo aqui. Ó. Qualquer consideração séria de uma teoria física deve levar em conta a distinção entre a realidade objetiva, ou seja, a natureza, as coisas que acontecem na natureza, que é independente de qualquer teoria, e os conceitos físicos com os quais a teoria trabalha, certo? Então, os autores, o EPR, eu já vou chamar os autores aqui, é o EPR, certo? Eles argumentam que para julgar o sucesso de uma teoria, a gente deve perguntar duas coisas. A gente deve perguntar, se a teoria ela é correta, e dois, se a descrição da teoria ela é completa. Então, o que eles querem dizer com a teoria estar correta ou não? Eles querem dizer se a teoria ela prevê coisas e o experimento ele tem um certo grau de acordo, ou ele tem um certo grau de precisão na previsão da teoria com o resultado experimental. Os autores, hora nenhuma, eles discordam da mecânica quântica com relação à correteza dela. Então, a mecânica quântica para os autores está correta. O que eles querem discutir é a completeza dela, se a mecânica quântica é completa ou não. Então, eles não criticam hora nenhuma se a mecânica quântica está correta. Eles criticam se a mecânica quântica está completa. Essa que é a questão deles.
E isso é importante para eles, por quê? Porque eles falam que se essas duas perguntas forem respondidas com sim, a gente pode dizer que uma teoria é satisfatória. Então ela tem que ser correta e completa. É só voltar aqui uma coisa que eu li aqui, que eu esqueci de falar. Esses postulados aqui eu vou deixar na descrição um link para aquelas notas minhas de aula de CAT, Braille e operadores. Então quem quiser pegar, por favor, pega lá que tem esses postulados e tem a parte de CAT, Braille e operador, tá tudo lá, tá certo? Então desculpa aí, voltei aqui, mas deixa eu voltar aqui nessas duas perguntas que elas são importantes. Então, ó, as duas perguntas que a gente tem que fazer para testar se uma teoria ela é satisfatória ou não. A teoria está correta? Ou seja, ela dá previsões e o experimento está de acordo com as previsões? Então, beleza. Isso eles não questionam. A mecânica quântica, para eles, está correta. O que eles questionam é se a mecânica quântica está completa. Mas para saber se uma teoria está completa, eles têm que criar um certo critério de completeza, ou um critério de realidade entre o conceito da teoria e o conceito da realidade objetiva dele, certo? Então, um conceito importante para o artigo é a condição de completeza de uma teoria física. Eles falam o seguinte, que uma teoria física é completa se todo elemento da realidade física, ou seja, da natureza, ele tem uma contrapartida na teoria física. Aí eu vou voltar na velocidade. Se alguém chuta uma bola, eu estou com a camisa do Cruzeiro aqui, se alguém chuta uma bola, com certeza vai errar, né? Do Cruzeiro vai errar o gol. Mas se alguém chuta uma bola, existe alguma coisa ali que eu posso medir que a minha contrapartida seja a velocidade, então esse elemento da realidade física, que a gente chama de velocidade, ele tem uma contrapartida na minha teoria física. Então essa que é a ideia deles de completeza. E aí eles falam assim, beleza, mas... aí só uma outra pergunta deles. Como decidir o que é um elemento de realidade física? Para decidir o que é um elemento... Então vamos voltar aqui nessa frase aqui. Ó. Vamos voltar nessa frase. Essa frase aqui é do... Cadê o mouse? Está aqui. Essa frase aqui é do artigo. Todo elemento da realidade física deve ter a contrapartida da teoria física. Então, o que é um elemento de realidade física? Um elemento de realidade física ele vem através de experimentos e medidas. Só que os autores eles ainda deixam claro que eles estão assumindo isso, que isso é uma discussão grande, mas que eles estão assumindo isso. Então, beleza. Então, o que é um elemento de realidade física? São elementos que a gente pode medir ou pode acessar experimentalmente. E aí vem a segunda parte, né? A segunda parte, deixa eu voltar aqui. Volta. Então, todo elemento da realidade física deve ter contrapartida na teoria física, certo? Beleza. Então, um elemento de realidade física a gente obtém através de experimentos e medidas. Mas qual que é agora um elemento a contrapartida na teoria física? Aí eles vêm falando o seguinte, um bom critério para decidir se um elemento da teoria física é também elemento da realidade física. Eles querem perguntar isso. Qual que é um bom critério para decidir se um elemento da teoria física é também elemento da realidade física? Então, qual que é um bom critério para falar que a minha velocidade, que eu defino na minha teoria, que é dx dt em uma dimensão, ela é um elemento da realidade física? Então, eles introduzem um critério que ficou conhecido como critério de realidade de EPR. Isso pode ser discutido. A gente pode chamar o Romeu, ficar 3 anos discutindo isso com o Romeu. Inclusive, esse artigo todo seria muito bom a gente depois chamar e discutir com o Romeu, que ele tem um embasamento muito bom para isso. Mas a gente vai assumir esse critério para discutir esse artigo. Então, ele vai falar o seguinte, se sem perturbar de modo algum o sistema, nós podemos prever com probabilidade 1, ou seja, com 100% de certeza, o valor de uma quantidade física, então existe um elemento da realidade física correspondente a essa quantidade na teoria. Certo? Vou ler de novo. Se sem perturbar de modo algum o sistema, podemos prever com probabilidade 1 o valor de uma quantidade física, então existe um elemento da realidade física correspondente a esta quantidade na teoria. Então, a bola sendo chutada, no meio do caminho eu consigo prever com 100% de certeza. Claro que aí vem, mas só que aqui a gente está falando só de previsão, tá certo? Então, se a gente consegue prever com 100% de certeza a velocidade dessa bola, sem perturbar o sistema, então existe um elemento da realidade física, que é aquele elemento que a gente vai chamar de velocidade, correspondente ao que a gente chama de velocidade na teoria, certo? Então, espero que isso aqui é crucial para o restante do artigo. Então,
Então, vou prosseguir aqui. Então, vou voltar aqui um pouquinho nos postulados. Postulado 2 e 3 lá atrás, tá certo? Qual que é o postulado 2 e 3? Ele me fala o seguinte, dado um observável, se a gente realizar essa observação num autoestado desse observável, o valor que a gente encontra é esse AN. Então é possível. Então, o observável AN ele tem esse valor AN sempre que o estado for esse φn. Ou seja, de acordo com o critério de realidade do EPR, que estava no slide anterior, existe um elemento de realidade física para esse observável AN. Por quê? Porque eu consigo prever com 100% de certeza que o valor dele será esse AN. Então, se eu consigo prever com 100% de certeza, sem perturbar o meu sistema, que o valor é esse AN, existe uma realidade física associada a esse observável A, certo? Isso aqui é muito importante a gente pegar esse conceito, beleza? Então, eu vou prosseguir aqui. E aí ele pega um exemplo. O exemplo dele é o seguinte, uma partícula, na verdade uma partícula livre, tá certo? Então ele já vai falar assim, ó, exemplo 1. Se a função de onda de uma partícula é dada por esse camarada aqui. Isso aqui é a solução para partícula livre, sem modulação. Nós vamos estudar isso direito na introdução à quântica, mas vamos assumir isso. Vamos assumir que a função de onda de uma partícula é esse camarada. O observável correspondente ao momento linear, a gente já sabe que é esse cara aqui, ó, H cortado sobre I ddx. Se a gente atua com esse... aqui faltou um P aqui, ó, perdão. Eu vou alterar esse slide e vou colocar também para vocês baixarem, se quem quiser. Mas aqui faltou aqui. Aqui seria P chapéu aplicado no psi, tá certo? Perdão aqui. Então aqui P chapéu aplicado no psi, então aqui é P, onde está o mouse aqui é P. P chapéu aplicado no psi, está me dando P0 psi. Portanto, para esse estado psi aqui, o momento linear ele tem valor P0. Então, olha só, de acordo com o critério de realidade deles, esse operador P, ou seja, momento linear, existe uma realidade física associada a esse operador, certo? Mas então, para o momento linear, nesse estado físico, para o momento linear, eu posso associar uma realidade física a esse operador. Por quê? Porque com 100% de certeza eu consigo prever que o valor dele é P0. Mas agora vamos considerar para esse mesmo estado, para esse psi aqui, qual que é a atuação do operador posição, que é o x. Nesse mesmo estado psi, que é exponencial de I por H cortado P0x, se eu aplicar x nesse psi, isso é diferente de um número vezes psi. Isso com certeza é diferente de um número vezes psi. Portanto, ao mesmo tempo que eu posso falar de uma realidade física para o momento linear nesse estado, eu não posso falar de uma realidade física para a posição nesse estado, certo? Beleza? Então, eu vou repetir. Ao mesmo tempo que para esse estado físico eu posso associar uma realidade física para o momento linear, eu não posso associar uma realidade física para a posição, certo? Então, a conclusão desse exemplo é a posição definitiva de uma partícula nesse estado, ela não pode ser predita, mas pode ser obtida ao realizar uma medida. Só que lembra lá do postulado 6. Se a gente efetua uma medida, a gente perturba o sistema intrinsecamente. Se a gente perturba o sistema, a gente consequentemente altera o estado físico, então a gente não está mais naquele critério de realidade. Aquele critério de realidade a gente fala que é prever sem alterar o meu estado, certo? Então, o que é dito normalmente é que quando o momento de uma partícula é conhecido, sua posição não tem realidade física. Então, isso é que eu dito normalmente, certo? Então, os autores argumentam o seguinte, aí aqui é crucial isso aqui, que eles argumentam que ou a descrição da mecânica quântica dada pela função de onda não é completa, ou se dois operadores não comutam, que é o caso de x e p não comuta, se dois operadores não comutam, as quantidades físicas correspondentes não possuem realidade física simultânea, certo? Então, olha só, a gente está assumindo que o psi, ele nos dá uma descrição completa. Então, esse camarada aqui é falso, certo? Por quê? Porque se psi dá uma descrição completa, essa proposição 1 está falsa. Portanto, essa aqui está verdadeira, certo? Ou esse camarada de cá.
Isso é crucial, isso aqui. Nós vamos voltar nisso aqui, isso aqui é crucial. Mas olha só, a gente está assumindo que essa proposição 1 é falsa. Por quê? Porque a descrição física da mecânica quântica dada por Psi é completa. Nesse exemplo, beleza? Isso para o artigo aqui. Portanto, se dois operadores não comutam, as quantidades físicas correspondentes não possuem realidade física simultânea. Certo? Beleza? Até aí tá tranquilo. Até aí tá tranquilo. Não tem problema nenhum até aí. Certo? E aqui eu vou dar uma pausa, porque até vai passar o vídeo ali. Então, continuando aqui, eu espero que dê certo. Se tiver dado certo, não vai ter alterado nada para quem está vendo o vídeo, só para mim aqui. Mas a gente está falando do artigo DPR. Nesse artigo DPR, a gente falou de um critério de realidade. Esse critério de realidade, a gente está falando que se a gente conseguir prever alguma quantidade física com 100% de certeza no estado, sem perturbar o estado de forma alguma, a gente consegue falar que ela tem a gente consegue associar uma realidade física a ela. E os autores eles chegaram à conclusão que de duas proposições, uma delas é a mecânica quântica descrita por Psi ela não é completa, ou operadores que dizem respeito a dois operadores que dizem respeito, que eles não comutam, eles não possuem realidade física simultânea, certo? Então a gente já discutiu isso, então vou continuar aqui, tá certo? Deixa eu só conferir se tá gravando, tá? Então, beleza? Opa, o cachorro latiu ali do lado. Mas vamos continuar aqui. Então, eles propõem agora um segundo experimento. O segundo experimento é o seguinte: dados duas partículas ou dois subsistemas, subsistema aqui 1 e 2, tá certo? Esses dois subsistemas eles interagem durante um tempo, então eles estão interagindo durante um tempo. Então, a gente tem esses dois sistemas interagindo aqui 1 e 2, e a gente consegue prever isso, segundo a mecânica quântica, com a equação de Schrödinger, a gente consegue prever essa interação e prever o estado após a interação, e aí depois a gente pega esses dois sistemas e coloca eles longe. E esse colocar longe é importante. Os autores colocam isso bem implícito, mas isso foi discutido muito durante todos esses anos, desde 1935. E isso é extremamente importante para esse artigo aqui, tá certo? O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão querendo dizer o seguinte, que a gente pegou um subsistema, o azulzinho aqui, levou para longe, pegou esse subsistema 2, levou para longe. A função de onda global ela é uma função de onda que a gente consegue prever ela pela equação de Schrödinger. Então, segundo a mecânica quântica, a gente sabe quem que é esse Psi, tá certo? O estado global do sistema. E estar separado, esses dois subsistemas estarem separados, significa que eles estão localmente separados. Significa que o que eu fizer no sistema 1 não pode estar correlacionado ao que vai acontecer, não pode estar correlacionado, eu errei a palavra. O que eu fizer, a ação que eu fizer no sistema 1 não pode exercer influência no sistema 2, tá certo? Então a gente sabe o estado global, mas a gente não sabe o estado de cada subsistema, a menos de uma medida, certo? Então, olha só, qual que é a proposta? A proposta dos autores é, dado o Psi global, então esse aqui eu sei, dado esse Psi global, a gente vai tentar trabalhar com dois operadores A e B, que eles não comutam, atuando no sistema 1. Então, a gente só vai atuar no sistema 1. E a gente vai querer, através da mecânica quântica, sem roubar, sem nada, através da mecânica quântica, inferir alguma coisa no sistema 2, certo? De operadores que não comutam. Então, volta lá naquelas duas questões, nós vamos voltar nela daqui a pouco. Ou a mecânica quântica descrita por Psi não é completa, ou dois operadores que não comutam não pode ter realidade física simultânea, certo? Então a gente está pegando essa segunda parte. Dois operadores que não comutam no sistema 1, a gente vai tentar ver o que acontece isso no sistema 2, tá certo? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui um operador A. Coisa bem geral, bem abstrata. Seja que depois nós vamos chegar a isso, falar no momento linear com isso. Mas dado o operador A, esse operador A, o operador em mecânica quântica, então ele tem uma autofunção associada a ele e um alto valor associado a ele, certo? Postulado 2 e 3 lá atrás, e tem nas notas de aula. Se o operador A ele tem essas autofunções elas expandem o espaço, a gente pode escrever a minha função de onda, certo?
com relação a essas autofunções. Por quê? Porque essas autofunções, se esse operador ele é hermitiano, essas autofunções do operador hermitiano elas expandem o espaço. Isso também está demonstrado nas notas de aula. Então a gente pode escrever a função de onda global, sempre que eu usar psizão aqui, esse psi grande aqui que o mouse está apontando, é a função de onda global do sistema composto, sistema 1 com sistema 2, certo? Ela pode ser escrita dessa forma, onde esse psi n aqui, então aqui eu tenho uma soma em n, é uma combinação linear, é isso. É uma combinação linear dessas autofunções, onde esse psi n é um coeficiente. É basicamente o coeficiente, vamos chamar assim por enquanto, certo? Se a gente escrever isso aqui no contínuo, que é o caso que o EPR vai tratar, ele vai tratar no contínuo, o que eu estou fazendo é escolhendo a base P aqui, por exemplo, certo? Então eu escolhi essa base P, então escolhendo essa base P, eu tenho que esse psizão aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses UP com esse coeficiente psi-P, tá certo? Essa expressão e essa aqui é quase igual, só fazendo uma transcrição para o contínuo dessa expressão aqui de cima, beleza? Então é basicamente isso, não estou escrevendo nada demais, é uma combinação linear. Isso aqui é uma combinação linear nessa base P, tá certo? Então olha só, esse psizão, se eu escolher essa base P, ele pode ser escrito como sendo essa combinação linear de psi-P com UP, certo? Se esse operador A, esse operador aqui A, é medido, e a gente obtém, por exemplo, o alto valor AK, essa função que ela era essa combinação linear aqui em cima, ela passa a ser um valor só, que é o postulado 6, o postulado da medida, o postulado do colapso, certo? Então pensa só comigo, o estado é esse aqui. Se eu fizer uma medida no operador A, que por sua vez está atuando no sistema 1, o operador A atua no sistema 1. Se eu fizer uma medida no sistema 1 desse operador A e obtiver o alto valor AK, o que eu termino é com esse estado aqui, certo? Colapsou para esse estado. Até aí tudo bem. Vamos pegar agora um operador B. Se eu fizer, para um operador B atuando no sistema 1, esse operador B sendo um operador hermitiano, a mesma conversa. Esse operador B, ele possui autofunções e autofunções e autovalores. Se eu utilizar essa base do operador B, eu posso escrever essa mesma função de onda aqui, é a mesma função de onda, eu só estou escolhendo base aqui, tá certo? Só estou escolhendo a base que eu quero representar. Se eu escrever essa função de onda nessa base das autofunções de B, eu vou escrevê-la dessa forma, é um φs vezes um vs, certo? Uma combinação linear desse vs, onde esses φs são os coeficientes. Se eu fizer isso para o contínuo, o que eu estou fazendo é escolhendo a base, esse x e p já foi escolhido, foi esperto só o nome, tá certo? Eu estou escolhendo, ao invés de escolher aqui a base p, eu vou estar escolhendo a base x, não, uma hora vai mudar aqui, beleza? Aí eu estou escolhendo a base x e para essa base x, essa combinação linear aqui vai ser escrita dessa forma. É a mesma coisa aqui de cima, só que aqui é transcrito para o contínuo. Se a gente medir agora o operador B, então antes a gente medir o operador, se a gente medisse o operador A, agora se a gente medir o operador B e encontra esse alto valor BR, então BR está no espectro desse operador B, a função vai colapsar para esse camarada aqui. É um φr vezes um vr, que pode ser diferente do camarada de lá, certo? Beleza? Então até aí nada demais, nada demais. Então olha só, se duas medidas diferentes forem realizadas no sistema 1, duas medidas diferentes forem realizadas no sistema 1, o sistema 2 ele pode estar em dois estados diferentes. Ele pode estar no psiK ou no φr. Se você voltar aqui, ó, se a gente mede B e obtém BR, uma hora o mouse vai aparecer, se a gente obter BR, o meu sistema 2 está em φr. Se eu medir A e encontrar AK, meu sistema 2 está em psiK. Então, olha só, dependendo do que a conclusão aqui essa observação aqui é importante. Uma hora vai aqui, que o computador é lento. Se duas medidas diferentes forem realizadas no sistema 1, o subsistema 2 ele pode estar em dois estados diferentes, psiK ou φr, certo? Só que os dois sistemas eles não interagem entre si quando a gente faz essa medida. Eles interagiam antes, depois a gente tirou eles, a gente levou eles muito longe um do outro. Então olha só, como os dois subsistemas eles não interagem entre si quando fizermos a medida no sistema 1,
qualquer mudança no sistema 2, ela não pode ser consequência de algo que a gente faz no sistema 1. E isso os autores estão falando de localidade aqui, tá certo? Quando a gente voltar lá em Bell, a gente vai voltar nisso aqui com um pouco mais de rigor. Mas olha só, vou ler de novo. Como os dois subsistemas eles não interagem entre si quando fizermos a medida, qualquer mudança no sistema 2 ela não pode ser consequência de algo que a gente faz no sistema 1. Beleza? Só que esse sistema 2 ele pode estar nesses dois estados diferentes. Tranquilo? Então vamos lá. Então, mais observações. Ó. É possível a gente designar duas funções diferentes para a mesma realidade. Qual que é a realidade física? A realidade física é o sistema 2. Então a gente está assumindo que existe uma realidade física que é o sistema 2 e a gente pode associar duas funções diferentes para ele, o psicar e o φr, certo? Mas pode acontecer desse psicar e desse φr eles serem autofunções de dois observáveis que não comutam simultaneamente a mesma realidade. É isso que a gente vai tentar demonstrar daqui para frente, certo? Se esse psicar for autofunção de um observável que não comuta com o observável associado a φr, essas duas autofunções elas podem ser realidades simultâneas para o subsistema 2 de dois observáveis que não comutam, certo? Então vamos tentar mostrar isso aqui. Então olha só, então a gente vai assumir agora um outro exemplo, igual a gente fez com a partícula livre lá no exemplo 1 desse artigo. Então para a partícula 1, certo? Na verdade, aqui isso aqui é a autofunção global. Para a partícula 1, a gente vai estudar esse operador momento aqui, tá certo? Então, a função global, a função de onda global é dada por esse camarada aqui, a gente está assumindo isso. E olha só, a gente está assumindo que a função de onda descreve completamente o sistema físico. Aí tem aquele ou lá que eu vou voltar aqui, certo? Então, a função de onda é esse camarada. O observável que a gente vai tentar ver é esse P1. P1 é o momento da partícula 1. Se a gente atua com esse observável nessa autofunção, é isso que a gente vai querer ver, certo? A autofunção desse P1, a gente já tinha visto lá no primeiro exemplo, essa exponencial complexa aqui, ó, a exponencial de I por H cortado Px1, com alto valor P, certo? Esse UP é a autofunção, de P1. Então, o nosso observável aqui agora no sistema 1 é esse observável A, que é o momento do sistema 1. Certo? Então, se a gente voltar lá Deixa eu voltar aqui. Se a gente voltar aqui, ó, o que eu estou fazendo? Volta mais um. Olha só, o que a gente tem é essa integral aí, ó. É a integral de psi-p, up, dp, certo? O p, lá naquele caso nosso, é exponencial de I por H cortado px1, certo? Então, note só o seguinte, uma hora chega ali. Pronto, agora chegou. Ó. Vai mais um. Vai. Pronto, chegou. Então, olha só. A autofunção de P1 é esse o P, certo? Então, se a gente olhar para essa exponencial aqui que está dentro dessa integral, com certeza esse psi-p é essa exponencial aqui, certo? Só que essa exponencial, por sua vez, é a autofunção desse operador Pzão aqui. Ó. Essa exponencial aqui, psi-p, é a autofunção de Pzão. Isso aqui pode ficar até para vocês demonstrarem se vocês quiserem. É só aplicar esse operador aqui nesse objeto aqui. E ele tem alto valor menos P. O que é interessante que é a conservação do momento linear, né? Uma partícula vai para lá com P, a outra, se ela estava interagindo aqui, o momento total era zero. Se essa partícula para cá vai para cá com P, essa para cá tem que ir com menos P. É até interessante isso, mas bacana. Então, olha só, psi-P é esse camarada aqui, certo? Para esse observável. Atuando no sistema 1. Para a partícula, e agora de novo, a gente vai escolher um outro observável no subsistema 1. No subsistema 1, a função global é a mesma coisa, é esse camarada aqui. A gente vai escolher um outro observável que é a posição da partícula 1. Para esse observável posição da partícula 1, a autofunção dele é um delta Dirac. Isso está nas notas de aula aí, que está na descrição, certo? Então, a autofunção desse operador x1 é esse delta de Dirac, certo? Com alto valor x, aqui é x1, que era para estar escrito aqui, ó, x1, tchum. Mas beleza, o alto valor dessa autofunção aqui é x1, é x, certo? Para a partícula 2, a gente consegue mostrar, é o mesmo esquema, é essa integral aqui, ó. Se Vx é o delta, então o φ de x é esse delta aqui, certo? Só que esse delta aqui, ele é, por sua vez,
a autofunção desse Qzão. Esse Qzão é o x2 com alto valor x mais x0. Uma partícula foi para um lado, a outra foi para o outro. Tá certo? Então, note só o seguinte. A gente pegou... A gente tem dois operadores, Qzão e Pzão. Esse Qzão e Pzão, eles não comutam. Qzão e Pzão não comutam. O comutador de Qzão e Pzão é IH cortado. Certo? As medidas estão sendo feitas só no subsistema 1. Não tem medida sendo feita no subsistema 2. A gente conseguiu encontrar duas funções diferentes para a mesma realidade física. A realidade física que a gente está assumindo aqui é o subsistema 2, certo? A gente achou duas autofunções diferentes, que é o psi-k. O psi-k é aquela exponencial complexa e o φr, que é o quê? Que é o delta de Dirac. São duas funções completamente diferentes, certo? Para a mesma realidade física. Então, a gente está encontrando duas funções diferentes para a mesma realidade física. De dois operadores que não comutam, certo? Então, vamos voltar nas condições aqui. Ó. As condições antes, eu falei que eu ia voltar, isso aqui é muito importante. As condições que a gente tinha encontrado era ou a mecânica quântica não é completa, ou dois observáveis relacionados a operadores que não comutam não possuem realidade física simultânea, certo? Só que nesse exemplo que a gente fez aqui agora, Qzão e Pzão, eles não comutam. Está escrito aqui, ó. Se alguém quiser calcular, fica aí de dever. Qzão e Pzão não comutam. Só que eles podem ser considerados como elementos de realidade simultâneos para o sistema 2. Por quê? Porque esses caras estão separados. A gente fez medida no subsistema 1. A gente está fazendo medida só no sistema 1, certo? Então, o que eles assumem, o que esse artigo assume é que essa função psi e essa função φr, elas são funções para a mesma realidade física simultaneamente. Só que elas são autofunções simultâneas para a mesma realidade física de operadores que não comutam, certo? Isso é tudo a justificativa do artigo, do EPR. É isso que eu estou querendo discutir nesse vídeo, certo? Então, vou seguir aqui, ó. Lembrando, de novo, isso aqui é muito importante. Ou a mecânica quântica não é descrita por psi não é completa, ou observáveis relacionados a operadores que não comutam não possuem realidade física simultânea. Então, qual que é a conclusão deles? A conclusão é que se a gente assume que esse psi descreve completamente a realidade física, ou seja, a condição 1 é falsa, a gente acabou encontrando P e Q, a gente acabou encontrando dois operadores que possuem realidade física simultânea no estado físico, que seria na realidade do sistema 2. Ou seja, a condição 2 também é falsa. Qual que é a conclusão deles? A conclusão deles, essa frase que está escrita no artigo, eles falam assim, portanto, somos forçados a concluir que a descrição da mecânica quântica da realidade física dada por psi, por essa função de onda, não é completa, certo? Por quê? Porque eles assumiram isso, eles assumem que psi descreve completamente e eles chegam numa conclusão que mostra que dois operadores que não comutam, eles correspondem a uma realidade física simultânea, certo? Então, como era ou 1 ou 2, se eles mostraram que 1 era falso e 2 também é falso, então eles estão concluindo que 1 tem que ser verdadeiro, ou seja, que a mecânica quântica descrita por psi não é completa. Essa é a conclusão do EPR. A gente vai tratar isso nessa disciplina. E isso trouxe toda a discussão de emaranhamento. E essa frase que é muito bonita, certo? Aí os autores ainda, eles fazem um negócio muito bonito. No penúltimo parágrafo, eu acho bonito demais essa discussão que eles fazem. Eles usam um possível contra-argumento da conclusão deles. Eles usam um possível argumento contra a conclusão deles. Eles falam o seguinte: alguém pode considerar que duas quantidades... Alguém pode falar assim, ó, alguém vira e fala assim, mas só que duas quantidades, elas só podem ser consideradas elementos de realidade simultâneos somente quando elas possuem medidas ou quando elas são preditas simultaneamente, certo? Aí eles argumentam, eu acho muito bonito o contra-argumento deles, que eles falam assim, ora, se Pzão e Qzão não podem ser preditas simultaneamente, elas não são simultaneamente reais. Isso torna a realidade de Pzão e Qzão dependente do processo de medição no sistema 1, que está longe do sistema 2. E aí, como o sistema 1 está longe do sistema 2, e o sistema 1 não pode interagir com o sistema 2 mais, isso não faz sentido para eles, tá certo? Aí eles concluem com uma frase que é muito bonita. Eles falam assim, nenhuma definição racional de realidade pode permitir isso. Pode permitir o quê? Que se Pzão e Qzão não podem ser preditas simultaneamente, elas não são simultaneamente reais.
Isso torna a realidade de pesão e quesão, que está no sistema 2, dependente do processo de medição no sistema 1. Só que esse sistema 1 ele não perturba o sistema 2. Para vocês verem como que... Eu acho isso muito bonito, esse tipo de argumento deles. Esse artigo ele é muito gostoso de ler mesmo, mas demanda a gente mastigar ele um pouquinho. Então eles falam isso, que nenhuma definição racional de realidade pode permitir isso, tá certo? Que o processo de medição no sistema 1 ele vai alterar o que está acontecendo no sistema 2. E isso é bonito isso. E a conclusão do artigo, né? Aí a conclusão do artigo, esse vermelho aqui não está itálico, mas esse aqui está escrito no artigo também, que enquanto mostramos que a função de onda não nos fornece uma descrição completa da realidade física, deixamos aberta a questão se essa descrição existe ou não. Nós acreditamos, eu estou falando isso, é o EPR, tá certo? Minha ideia nesse vídeo é discutir o EPR. Nós acreditamos, no entanto, que tal teoria é possível. E aí aqui começa a brincadeira toda de variáveis ocultas e tudo mais. Isso iniciou o que hoje, isso em 1935, certo? Então tem aí 70, 85 anos. Isso iniciou o que a gente conhece hoje por emaranhamento. Isso iniciou. Depois disso veio a resposta do Bohr, que eu acho um porre de ler. É muito difícil de ler. O Bohr ele escreve muito bem, mas ele é muito rebuscado, eu acho muito difícil de ler. O artigo tem o mesmo título, então quem quiser ler, pega aí e lê, tá certo? Mas isso ficou meio no limbo. Teve a resposta do Bohr, o pessoal foi com o Bohr, pronto, meio que foda-se. Mas isso ficou no limbo até 64, até que veio o Bell com um teorema, e esse teorema ele distinguia teorias de variáveis ocultas ou mecânica quântica. E a gente vai discutir isso nessa disciplina também. E em 64 veio o teorema de Bell, e esse teorema só foi confirmado na primeira vez. Na verdade, teve uma experimentalista, que eu até esqueci de colocar aqui, no começo da década de 70, que ainda testou isso, mas só que quem fez o primeiro teste, que escreveu lá, teste Bell, foi o grupo do Aspect, na França, eu acho, 81, 82. Só que isso só foi confirmado 80 anos depois desse artigo do EPR. Só em 2015 que foi confirmado, sem nenhum furo, o pessoal chama de loophole, um experimento de Bell. Para vocês terem ideia, 80 anos. E isso tudo de informação quântica que existe hoje veio dessa crítica, que é uma crítica muito violenta do Einstein, do Podolsky e do Rosen com relação à mecânica quântica. Espero que o vídeo tenha ficado razoável. Eu vou tentar editar ele aqui agora, mas fica... Por favor, leiam esse artigo. Esse artigo é um artigo muito bom de ler e se discutir. Ele dá umas fritadas na cabeça, uma fritada boa na cabeça. Fiquem bem aí, tô com a camisa do Cruzeiro aqui, mas vamos lá. Um abraço, falou!